Santos, e na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre conversão de tabelas e gráficos. Professora, tenha calma, eu estou calma e já vou pedir para você pegar o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha para a gente começar as nossas atividades. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, se quiser ver essa aula novamente, você pode acessar o YouTube. Vai lá, comenta e, claro, responde o nosso desafio. Se acomoda, respira e vamos começar o nosso dia de aprendizagem. Bom, antes de começar a nossa aula, a gente vai saber um pouco do que a gente vai aprender. Lembrando que as nossas aulas serão para os quintos anos, tá? Não esquece disso. Então, você do quinto ano, fica atento, anota. Se tiver alguma dúvida, ou assiste novamente as aulas, ou você pode também pedir ao seu professor uma ajuda, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre gráficos, a gente vai relembrar, na verdade, o que são gráficos e tabelas. Na última aula a gente trabalhou um pouco sobre isso. Hoje eu vou ajudar você que perdeu essa aula, tá? Não se preocupa, não fica estressado, que eu vou explicar tudo bem direitinho, bem tranquilinho, para que você no final da aula esteja esperto, esteja sabendo de tudo e, claro, estou aprendendo junto com vocês. A gente vai aprender um pouquinho sobre gráficos, como construir, vai saber um pouco sobre a construção das tabelas, a gente vai aprender a converter os dados. Professora, o que é conversão de dados? Calma, a gente só vai aprender hoje como colocar os dados de uma tabela num gráfico. Só isso, não fique espantado. A gente vai conseguir e você aí da sua casa vai participar junto comigo. Claro que a gente vai responder alguns exercícios sobre isso e por último, claro, o nosso desafio. A gente vai começar primeiramente com um gráfico, tá? E eu já começo com uma pergunta. Você sabia que existem várias formas de organizar informações? Você sabia disso? Por exemplo, se na sua sala de aula a professora decidir fazer uma pesquisa, por exemplo, que brincadeira a turma do quinto ano mais gosta? Ela sairá perguntando um por um, certo? Não é assim que funciona uma entrevista? Ela vai perguntar a cada aluno qual é a brincadeira favorita. Só isso. Sim, professora, eu já entendi. Eu sei o que é uma entrevista. Mas você sabe como essa pesquisa ela é organizada, como esses dados eles são organizados? Você acha que é legal se ela citar o nome de cada pessoa e cada resposta? Imagina. Vamos exemplificar. A sua sala tem 100 alunos. E vocês, no final, têm que descobrir quais foram as brincadeiras favoritas. Será que ela dizendo nome por nome, voto por voto, será interessante? Não, né? E é para isso que existem os gráficos e as tabelas. Os gráficos e as tabelas, eles servem para facilitar a apresentação dos dados colhidos a partir de uma entrevista, de uma coleta de dados independente do seu tema, do seu título. Eu posso fazer uma entrevista sobre vários assuntos e ainda assim organizar os meus dados numa tabela ou num gráfico, beleza? Vamos começar pelos gráficos, por quê? Existem vários tipos de gráfico que a gente pode utilizar em várias situações. Por exemplo, quando eu falei das brincadeiras, quais seriam as brincadeiras favoritas do quinto ano? Eu posso, por exemplo, usar um gráfico de barra. Barras verticais, quando eu falo de barras verticais, porque as barrinhas ficam nesse sentido aqui, da minha mão, ficam em pé. Se eu falo de gráficos horizontais, claro, as minhas barras ficarão deitadinhas, tá? Professor, e qual é a diferença?
desses dois, a diferença é só a ordem dos dados. Num gráfico vertical, por exemplo, na parte da coluna, eu coloco a numeração que eu alcancei. E embaixo, os meus, vamos dizer assim, subtemas. Quando eu falo as brincadeiras favoritas, na minha sala, 10 pessoas escolheram amarelinha. Na minha coluna, terá a quantidade de pessoas que escolheram amarelinha. E embaixo, na parte horizontal do meu gráfico, haverá o tipo da brincadeira, certo? Lembrando que um gráfico, ele precisa ter um tema. No nosso caso aqui, a gente está falando de brincadeiras preferidas do quinto ano. Seria o tema do nosso gráfico, tá? Então, o gráfico, ele precisa ter o tema, precisa ter a quantidade total e por assunto, tá? Isso são informações primordiais para a gente conseguir expor a nossa informação. Então, eu vou ter aqui, ó, o gráfico é a representação de informações em forma numérica. Eles ajudam na análise e interpretação de dados. Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. O gráfico, ele sintetiza, ele resume a minha informação. Imagina se eu fosse publicar no jornal o resultado das brincadeiras preferidas do quinto ano. Eu ocuparia uma página só colocando os nomes e os votos. Para isso, eu coloco tudo num gráfico, eu represento todas essas informações num gráfico. Eu consigo encontrar a minha resposta e resumo toda essa informação. Então, em jornal, em revista, acontece muito a formação de gráfico de linha, quando a gente está tendo o acompanhamento de alguma informação. No mês de janeiro, tínhamos tantos casos de coronavírus. No mês de agosto, aumentaram ou diminuíram os casos. Então, quando eu coloco essa variação, é utilizado normalmente gráfico de linha, tá? Eu também tenho o meu gráfico de pizza, que a gente consegue ver a informação pelo desenho. Só pelo desenho a gente já consegue identificar a maior ou menor quantidade. Comparação, normalmente, a gente faz com gráfico de barra e gráfico de linha. Gráfico de linha, especificamente em acompanhamento de informação. Então, a gente tem alguns gráficos aqui, ó. Perceba que só nessa imagem eu tenho variados tipos de gráfico. Então, as minhas informações, elas podem ser representadas em vários tipos de gráfico. Aqui, como eu disse para vocês, ó, nessa capa do jornal aí, a gente tem um acompanhamento. O ano de 2011, 2012, 2013, os meses e um gráfico de linha. Porque normalmente em acompanhamento de informação, a gente utiliza esse tipo de dado. Dependendo do que a gente quer, a gente utiliza gráficos variados, tá? Eu tenho o meu gráfico em coluna, né? O gráfico de barra em coluna. Eu tenho ele em barra, como eu tinha dito para vocês, eles são muito semelhantes. O horizontal e o vertical, tá? Esse de barra, ó, esse de coluna aqui, ele só difere desse porque as barrinhas, elas estão ou na vertical ou na horizontal. A gente só inverte as informações, tá? No vertical, a gente coloca a numeração na parte da coluna e na de barra horizontal, a gente coloca a numeração na linha, na parte horizontal do meu gráfico. Eu tenho também o meu gráfico de pizza, onde com esse desenho eu consigo achar com mais facilidade o dado que é maior ou que é o menor. Se, por exemplo, se eu coloco quais estados fazem mais tempo, mais dias de sol, aí eu vou colocar no meu gráfico pelas cores, eu já consigo encontrar quais estados fazem mais sol e quais estados fazem menos sol, tá? O gráfico de pizza é bom para isso, para a gente fazer uma comparação pelo desenho. Mesmo que a gente não tenha informação no gráfico, a gente consegue identificar, dependendo do que se quer do gráfico também. Dica importante, quinto ano.
Pergunta que tem gráfico, a resposta está no gráfico. Não se estressa, não se aperreia. Se vê em alguma avaliação, se vê em alguma atividade, pergunta sobre gráfico, fica tranquilo. Lê o gráfico e responde. Você não vai errar. Certamente você que está assistindo essa aula nunca mais vai errar uma questão de gráfico, tá bom? Então, a gente tem um gráfico de linha, que ele serve para acompanhamento. E aqui eu tenho já um exemplo para você. Eu já tenho uma representação de gráfico. Eu só quero saber aqui como a gente organizaria esses brinquedos através de um gráfico. Somente. Como é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente tem que descobrir quais brinquedos eu tenho nessa minha imagem. E a partir disso a gente vai organizar. Primeiro a gente vai descobrir quais tipos de brinquedo tem. Eu tenho o carro, eu tenho o avião e tenho o barco. Então eu tenho 3 tipos de brinquedo. Primeira informação, beleza? E agora eu só vou colocar as minhas quantidades. Quinto ano, isso é fácil demais, ó. Coloquei os meus tipos de brinquedo. Nesse caso aqui é um gráfico de coluna, tá? Onde as minhas barrinhas estão na vertical. Olha, eu tenho avião, carro e barco. E agora, professora, a gente faz o quê? Só conta a quantidade de cada brinquedo. Quantos aviões eu tenho, quinto ano? 3. 1, 2, 3. E carro? 1, 2, 3, 4, 5. E barco? 1, 2. Pronto, o nosso gráfico está concluído. Viu como é fácil? Percebe, quinto ano, como a formação de um gráfico, ela é muito tranquila de fazer, você só precisa ter as informações. A montagem do gráfico depende do que é solicitado. Eu posso solicitar um gráfico de barra, posso solicitar em formato de pizza. Nessa informação aqui que eu dei para vocês, vocês podem fazer gráficos variados, tá? Eu fiz um de barra vertical, mas se você fosse fazer um de vertical, de horizontal, não teria problema, como está aqui, ó. Eu disse para vocês, a diferença é pouca. A diferença aqui é que eu botei na minha coluna os tipos de brinquedo e na horizontal a minha quantidade. Então, não fique estressado, não fique aperreado. Quando tiver esse tipo de pergunta, respira e agora você já sabe como fazer um gráfico, tá? Só fica atento para o tipo de gráfico que o professor vai pedir. E agora nós temos as nossas tabelas, que também tem função semelhante à do gráfico. A diferença é que a tabela, ela enxuga ainda mais a informação. Numa tabela, eu consigo resumir a minha informação e consigo dar clareza a essas informações. Eu posso te dar um dado específico com o título e com as informações da minha tabela. Certamente, se eu tiver todas essas informações, você já vai saber do que se trata. E tabela a gente utiliza em várias situações. A tabela é a estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinado assunto. A tabela facilita a interpretação de informações, porque apresenta os dados de maneira simples e objetiva. A tabela possui linhas, colunas e células. A linha, eu tenho uma coluna, na verdade, a linha e a célula é aquele trechinho que junta a coluna com a linha. Isso é só com relação à estrutura da tabela, mas você do quinto ano já está muito atento a isso e na imagem anterior você já sabe como formar uma tabelinha, tá? Tabelas são excelentes para organizar informações, como eu tinha dito para você. A tabela tem a capacidade de enxugar, de resumir as informações que você quer dar. Eu tenho aqui alguns exemplos de tabela. Eu posso utilizar a minha tabela, por exemplo, para te dar os horários das nossas aulas. Eu tenho os horários das aulas do quinto ano. Especificamente do quinto ano. Se você observar essa tabela, você não já vai saber do que trata?
Certamente que sim. Eu coloquei o máximo de informação. Nessa tabela, a gente tem os horários de cada dia dos nossos dias de aula. Uma coisa importante nas tabelas, nos gráficos também. É importante a gente identificar de onde veio essa informação. Nessa nossa tabela, por exemplo, a fonte é o Educa Recife, que é quem organiza, né? Somos nós que organizamos tudo isso. Então, o Educa Recife é responsável pelos horários das aulas do 5º ano, beleza? Ah, professora, eu fiz uma pesquisa lá na minha escola. Então, a fonte será a sua escola, tá? Não esquece disso, é importante. Não se coloca informação em tabela e gráfico sem dizer de onde veio a informação que você representou. Importantíssimo isso. Olha aí, aqui eu já tenho outro tipo de tabela que eu quis fazer outra representação. Eu quis apresentar outra informação. Aqui eu já estou dizendo a quantidade de alunos de cada turma. Eu tenho a quantidade de turmas do 3º, do 4º e do 5º ano. Mas eu vou fazer o que com isso, professora? Eu posso fazer várias perguntas com relação a essa tabela para você. Várias. Por exemplo, responde você aí de casa. Fala daí que eu escuto daqui. Qual é a quantidade de alunos do 3º ano? Você conseguiria me dizer? Como? Não ouvi. Agora. Isso mesmo. A quantidade de alunos do 3º ano é 25. No 3º ano tem 25 alunos. E no 4º? 20 alunos. No 4º ano existem 20 alunos. E no 5º ano, 28. Professora, a senhora inventou esses dados? De jeito nenhum. As informações estão na tabela. E assim como nos gráficos, toda a informação está lá. Questão de tabela, resposta na tabela. Questão de gráfico, resposta no gráfico. E eu já tenho uma pergunta aqui, já vai me respondendo você que está aí em casa. De acordo com os dados apresentados na tabela, qual turma possui a maior quantidade de alunos? Eu fiz uma pergunta completamente diferente e você respondeu. Agora eu já montei outra. Percebe, 5º ano, onde numa tabela eu posso fazer variadas perguntas para obter a informação que eu preciso. Diz para mim, de acordo com os dados, aonde e em que turma eu tenho a maior quantidade de alunos? Acertou quem respondeu o 5º ano. Isso mesmo, ó, eu observando a tabela, a turma que tem mais alunos é o 5º ano. Fácil, né? Super tranquilo. Só precisa observar as informações que foram apresentadas. Agora, eu tenho outra tabela. Nota dos alunos do 5º ano. Eu tenho os nomes dos meus alunos e as notas. Só ao te mostrar, você já sabe a partir do título do que eu estou querendo falar. Não é sobre a nota? Não é sobre a nota desses alunos aqui? Então, a partir disso eu posso montar várias perguntas. Eu posso, inclusive você, pode me fazer uma pergunta em relação a essa tabela. Você que está assistindo o programa agora, você vai lá no YouTube e me faz uma pergunta com relação a essa tabela. Eu tenho certeza que você sabe como fazer isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta e quero que você me responda. De acordo com as informações apresentadas na tabela, qual aluno ou aluna tirou a maior nota em matemática? Aonde está a resposta dessa questão? Se tem tabela, a resposta é na tabela. Então, o aluno que tirou a maior nota foi Carlos. Professora, mas a senhora já deu a resposta. A resposta já existia, só em eu te mostrar a tabela. Era só uma questão de atenção. Então, o importante
nesse momento, nessas questões que envolvem tabelas e gráficos, é a sua atenção. Fora isso, tá tudo certo. Agora a gente vai responder um pouquinho, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero ouvir daqui as respostas, tá? Pessoal, quinto ano. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Observe o gráfico e responda. Quantas crianças escolheram cada fruta? Eu não dei a resposta. Eu tenho. A minha quantidade já está expressa no gráfico. Eu já dei a resposta no gráfico. Você só precisa organizar e responder. Fácil demais, ó. Quantas crianças escolheram banana quinto ano? Observa no gráfico. 6, exatamente. E maçã? Quantas crianças escolheram maçã? 4. E uva quinto ano? Quantas crianças escolheram uva? 2 crianças. E laranja? Quantas crianças escolheram laranja? 8. Você já descobriu todas as respostas. Professor, e eu vou fazer o quê? Nada, só vai responder a quantidade de cada fruta. Vê como é fácil. 6 escolheram banana, 4 escolheram maçã, 2 escolheram uva e 8 escolheram laranja. Aí se eu te perguntar, agora é a pergunta do improviso. Se eu te perguntar, da turma toda, qual foi a fruta preferida? A partir da quantidade que a gente encontrou. Você consegue me dizer? Certamente, né? Só pelo gráfico a gente já descobriu que a fruta preferida, a que mais foi votada, foi a laranja. Muito simples, eu consigo fazer variadas perguntas apenas com a informação que está no meu gráfico. Eu tenho outra pergunta para você. De acordo com as informações apresentadas na tabela, qual aluno ou aluna tirou a menor nota em ciências? Mais uma tabelinha. Observa direitinho e me responde. Nesse momento, eu estou te perguntando a menor nota de ciências. Quem foi que tirou? Diz para mim. Você que disse Pedro, acertou. A partir das informações da tabela, eu consegui encontrar a menor nota, que foi a de Pedro. Pedro tirou a menor nota em ciências, tá? Eu tenho mais uma. De acordo com os dados apresentados na tabela, qual turma possui a menor quantidade de alunos? Muito fácil, observa aí e me responde. Isso mesmo, foi o quarto ano. Facinho, né? Tranquilinho de resolver. Quando você descobre que a resposta está na tabela ou no gráfico, você vai automaticamente para a resposta. É possível transformar os dados de uma tabela em gráfico? O que é que você acha? A gente aprendeu a montar as informações em gráficos e tabelas separadas. Mas se eu quisesse juntar os dois, colocar de tabela para gráfico ou de gráfico para tabela, é possível? Claro que sim, e muito fácil de fazer. Observa. A tabela a seguir apresenta a escolha das crianças para assistirem um filme na escola. Como podemos representar os dados em um gráfico de barras verticais? Eu já disse qual é o tipo de gráfico que eu quero. E o que é que eu vou fazer? Mesmo processo. Eu só resumi a informação. Eu poderia ter colocado tudo isso no meu título, na minha pergunta. Mas o que foi que eu fiz? Coloquei os dados numa tabela. E agora eu só vou colocar as informações num gráfico. Vê que tranquilidade. Vê como é fácil de fazer. Eu peguei a quantidade de votos, eu não disse que era gráfico de barra, então a minha barra é vertical. Então, se a minha barra é vertical, eu vou colocar a quantidade nas colunas. E na parte horizontal, nesse caso, é a minha variedade de filmes. Então, qual foi o número de votos? Aqui eu quero saber quais filmes foram votados aí. A Bela Acordada, Motos e Patrulha de Carros. Eu só vou organizar o número de votos que cada filme recebeu. Fácil demais, ó.
Quantidade, ó. A Bela Acordada, 12. Motos, 8. Patrulha de Gatos, 6. Organizei meu gráfico. Poderia fazer o sentido contrário tranquilamente. Eu só colocaria os nomes, né, a variação dos meus nomes, dos filmes e a quantidade. Tranquilamente a gente faria essa conversão de gráfico em tabela. Não tem problema nenhum. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de alteração. Só precisa descobrir qual é o tipo de gráfico que está sendo pedido, tá? Aqui também, ó. No campeonato de boliche, os pontos que Luiz, Carla, Lucas e Ana marcaram aparecem na tabela a seguir. Eu tenho a minha pontuação do campeonato, ó. O que é que eu vou fazer aí? Eu também só vou organizar. Simplesmente isso. Ó, fácil demais. Agora eu queria, ó, em gráfico de barra horizontal, o nome dos jogadores na coluna. Por que ficou na coluna? Porque eu pedi um gráfico de barras horizontais. Então, nesse caso, a minha quantidade, ela fica na parte da linha, fica na parte horizontal, tá? O nome dos meus jogadores é que ficaram na coluna, na parte vertical. Aí eu só fui colocando as informações. Luiz, 15, Carla, 20, Lucas, 25 e Ana, 30. Tranquilamente é feita essa conversão. Não se preocupa. Viu questão em conversão de dados? Observa as informações e o tipo de gráfico que foi solicitado, tá? Aqui eu também, ó, podemos completar a tabela abaixo utilizando as informações do gráfico tranquilamente. Nesse caso aqui, eu tenho o meu gráfico e a minha tabela, só que está faltando informação. Eu só vou precisar olhar para o meu gráfico e completar a minha tabela. Nessa questão, na minha tabela, está faltando a pontuação de Carla e a de Ana. Observando o gráfico, quantos pontos Carla fez? 20. E Ana, quantos pontos fez? 30. Eu só preciso completar a minha tabela. Fácil demais, ó. Completei a minha tabela. Encerrou o papo. Viu como é fácil? Muito tranquilinho. Aqui, a mesma coisa. A família Marques precisou se pesar durante um evento de práticas físicas. Na tabela abaixo estão apresentadas as informações sobre o peso de cada componente da família. Como podemos converter as informações da tabela em um gráfico de barras verticais? Você do quinto ano já sabe muito bem como é que funciona. Eu só vou precisar colocar na minha barra quantidade, né, no caso, o peso dessa família e na parte horizontal os integrantes. Fácil demais, quinto ano. Olha aí como está montadinho. O pai tem 65 quilos, a mãe 50, Hugo 20 e Igor 12. Fácil demais de resolver. Então, não fica preocupado quando tiver questão de gráfico, porque você sabe muito bem que a informação sempre estará lá, beleza? Agora é com você. Eu quero que você resolva aí da sua casa esse desafio. Em uma partida de basquete, Maurício marcou 8 cestas de 3 pontos, 9 cestas de 2 pontos e 5 cestas de 1 ponto. Represente em um gráfico de barras verticais as informações apresentadas na tabela com relação à pontuação alcançada durante a partida de basquete. A partir da minha tabela aí do time de Maurício, eu quero que você construa aí da sua casa um gráfico para mim. Eu quero ver a participação de todo mundo, tá? Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas a gente vai se encontrar novamente nas próximas aulas. Acesse o YouTube, fica atento, qualquer dúvida procura o teu professor, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.